Esse é um livro da editora CPAD. E eu confesso que eu tenho esse livro já há algum tempo. Esse livro foi muito bem recomendado. Mas eu resisti muito tempo para ler esse livro. O título não me chamava atenção e essa coisa do herói, ser um herói para os meus filhos, não me chamava atenção. E esse livro foi ficando de lado por bastante tempo. Até que uma pessoa me incentivou mais uma vez, ele não leia, ele é importante, ele tem afirmações interessantes, vale a pena. Eu falei, não, então tá bom, eu vou ler, vamos colocar no clube de leitura, eu vou assumir esse compromisso de ler, e aí resumo, e aí por isso eu estou aqui hoje. Como de costume, o clube de leitura é sempre dividido em 2 encontros. Hoje eu vou falar sobre a primeira metade do livro, os capítulos de 1 a 7. E aí, amanhã, eu falarei sobre a segunda metade do livro, os capítulos de 8 a 14. E a primeira coisa que ele abre, ele abre o capítulo 1 falando sobre a proposta do livro. E ele diz o seguinte, que ele vai trazer uma proposta de criação positiva. E quando eu li esse parágrafo, eu quase desisti da leitura, porque eu falei, não acredito. Isso me remeteu à disciplina positiva. Eu falei, não, como assim? É um livro cristão, não tem nada a ver com a disciplina positiva e tudo mais. Mas imaginei que talvez pudesse ser uma questão da tradução. E aí, de fato, embora ele coloque o livro como uma ferramenta para criação positiva, ele não tem nada a ver com disciplina positiva, não entra nesse engano, né? Na verdade, é só uma forma que o autor quis colocar e ele vai se justificar mais pra frente, mas não se confunda, não fique preocupado, você pode continuar a leitura, apesar desse equívoco, né, dessa confusão. E ele diz pra gente que ele colocou esse título porque, na verdade, os pais já são heróis dos seus filhos. Eles naturalmente, os filhos nascem, naturalmente têm a tendência de enxergar nos seus pais grandes heróis. E o que ele propõe é que a gente haja de acordo com isso. Então, a proposta do livro é que a gente haja de acordo com aquilo que nós já somos considerados pelos nossos filhos. E aí ele vai trazer um panorama da família. Hoje em dia, o livro nem é tão recente assim, então os estudos ainda já têm algumas diferenças, né, de anos. Mas ele diz que as crianças estão cada vez mais solitárias. As crianças estão sendo cada vez mais ignoradas pelas suas famílias. E ele traz um estudo muito interessante, que ele diz que uma criança de 4 anos passa, em média, apenas 25 minutos por semana em contato com seu pai. Ele é um livro, né, escrito por um autor norte-americano, então essa pesquisa ela é baseada em fatos dos Estados Unidos, mas uma criança de 4 anos, ou seja, uma criança que já está em idade escolar, uma criança que já vai à escola, passaria apenas 25 minutos em contato com seu pai por semana. Em contrapartida, a mesma criança passaria, em média, 25 horas em contato com a televisão, tablet, celular ou qualquer outro dispositivo eletrônico. Então, a gente já tem aí de cara uma grande diferença, né, de influência. Quem influencia mais? Os 25 minutos de contato com o pai ou as 25 horas semanais de contato com a televisão e os outros dispositivos? E aí ele abre o livro com o argumento de que nós estamos falhando em fazer com que os seres humanos sejam humanos. Nós estamos falhando em influenciar essa geração. E por isso ele entende que as famílias têm se tornado cada vez mais disfuncionais e os pais muitas vezes sem exercer a função de pai. E é por isso que ele escreve o livro. Ele abre, né, esse primeiro capítulo como uma introdução para sensibilizar você que vai ler da importância dos argumentos que ele vai trazer a seguir. E aí ele vai, como uma boa educação clássica, né? O autor nem é da educação clássica, mas ele começa definindo o que é um herói. Qual é a definição de herói? Por que nós devemos ser um herói para os nossos filhos? E aí ele pega a primeira definição do dicionário que diz o seguinte, que herói ele é percebido pelos seus feitos de coragem e nobreza de propósito. Um herói arrisca ou sacrifica sua vida em prol de uma causa ou de alguém. Uma outra definição que ele coloca é que o herói é uma pessoa importante em algum evento, campo ou causa por ter conquistado algum feito ou dado alguma contribuição especial. E aí ele diz que para ele, no livro, o herói, né, a definição de herói vai ser que é qualquer mãe ou pai que demonstra o tipo de compaixão, caráter, consistência e integridade que faça dele um modelo positivo de caráter. E você, se quer ser um herói para os seus filhos, deve equipá-los para uma vida plena e abundante, mesmo num mundo frio, hostil e cheio de necessidades. Então, esse pai capaz de capacitar este filho para viver uma vida plena e abundante em um mundo ferido, hostil e cheio de necessidades. É a isso que ele entende como herói.
Então, se você quer ser este pai que vai capacitar o seu filho para viver uma vida plena e abundante neste mundo hostil e cheio de necessidades, este livro é para você. E aí, então, ele me conquistou, né, com esse primeiro capítulo, a continuar lendo os outros 13 capítulos que viriam adiante. E ele já logo de cara traz qual vai ser a proposta. Ele vai dizer que esse livro, ele não é uma... Ele não pretende ser uma fórmula mágica, mas ele pretende trazer ferramentas para conseguir colocar isso em prática. E as ferramentas seriam 6 princípios para criar estes filhos de uma forma positiva. E aí lembre que isso não tem nada a ver com a disciplina positiva. Ele quer dizer positivo no sentido de capacitá-los de forma eficiente a viver essa vida plena e abundante neste mundo hostil e cheio de necessidades. E os 6 princípios seriam aceitação, apreço, afeto, disponibilidade, prestação de contas e autoridade. E ele vai, a partir daí, então, trabalhar estes 6 pilares, essas 6 ferramentas, em 2 capítulos cada uma, até completar os 14 capítulos com a conclusão. Então, ele parte para o capítulo 2 dizendo o seguinte, que nós nos planejamos e temos muitas vezes planejamento estratégico para muitas coisas na nossa vida. Se você tem um comércio, se você, enfim, tem um negócio próprio, você tem um planejamento, você sabe onde você quer chegar com aquilo, você faz cursos para ter ferramentas para aquilo, você se capacita para tocar o seu negócio. Se você vai estudar algo, você quer se tornar ali, ter alguma profissão, você também vai estudar para alcançar aquela profissão. Você se planeja, mas nós nos planejamos muito pouco e estudamos muito pouco para nos tornarmos pais excelentes. E ele fala que, na verdade, a maior parte do nosso treinamento deveria ser voltado para a nossa família, porque ela é o mais importante. E aí ele pergunta para você, quanto você se dedicou a estudar para adquirir ferramentas para desempenhar um bom papel enquanto pai, mãe, esposo, esposa? E é por isso que ele traz aqui, então, essas ferramentas. Ele diz que muitas pessoas nunca pararam para estudar. Elas simplesmente estão repetindo padrões que já conhecem, ou contestando padrões que já conhecem. Então, ou essa pessoa está reafirmando aquilo que ela já viveu, ela foi criada dessa forma, então é dessa forma que ela vai criar seus filhos, ou ela está combatendo um padrão que ela viveu, viveu um padrão que ela não concorda, então ela vai pôr em prática algo que seja contra aquilo que ela viveu. Então nós estamos simplesmente reagindo, ou fazendo algo que nós estamos acostumados, ou reagindo a algo que nós vivenciamos, mas nós não estamos estudando, nos planejando e preparando para sermos pais eficientes, eficazes e sermos heróis na definição que ele traz. E por isso ele traz então essa definição, e esse livro, ele é um autor que viveu muitos anos trabalhando com famílias, fazendo aconselhamento de famílias, trabalhando com palestras. Então ele tem muitos casos, muitas experiências a compartilhar, e o livro ele é cheio de relatos muito enriquecedores que vão justificar os pontos que ele vai trazer no livro. Então ele fala que primeiro, que as 6 ferramentas elas precisam ser utilizadas na ordem correta. Não adianta você acreditar que o apreço, que a responsabilidade, enfim, são importantes, a autoridade, se você aplicá-los em ordem invertida. Ele diz que a ordem é muito importante, ou seja, você deve começar com a aceitação. A aceitação deve vir primeiro, depois o apreço, depois o apego, depois a disponibilidade, os limites e a autoridade. Nesta ordem, a gente não deve pular esta ordem. E ele parte, então, para o próximo capítulo, capítulo 3, para falar sobre a primeira regra, que é a aceitação. E ele abre esse capítulo uma informação muito interessante, que diz o seguinte, que regras não funcionarão sem relacionamentos. Regras sem relacionamentos tendem a levar à rebelião. Se você é pai de adolescentes, de pré-adolescentes, você sabe o quanto isso é verdade. Se você simplesmente ditar regras sem construir um relacionamento com esse jovem, a chance dele rebelar-se é muito grande. E ele fala que este fundamento de não entregar regras sem ter antes um relacionamento, ele é um fundamento bíblico. Porque a Bíblia diz em Efésios 6:4, em Colossenses 3:32, que nós não devemos levar os nossos filhos à ira. Nós devemos discipliná-los, mas não levá-los à ira. E que essa ira seria esta rebelião, quando eles recebem as regras, são cobrados por elas, mas não têm um relacionamento em troca. E ele diz o seguinte, que os relacionamentos sólidos, bem construídos, eles vão abrir caminho para que o seu filho assuma os seus valores. Você quer que ele tenha os mesmos valores que você quer que ele siga os seus passos, então você deve
investir nesse relacionamento. Que quanto mais sólido esse relacionamento for, mais esse adolescente, essa criança vai ter a tendência de assumir os seus valores e seguir, então, as regras sem rebelião. Ele diz que é preciso ter tempo, a gente não constrói relacionamento de um dia para o outro. É preciso ter tempo para construí-lo, mas ele diz que nunca é tarde. Se você está assistindo essa live ou lendo esse livro e seu filho talvez já tenha 13, 14, 15 anos, ele diz que nunca é tarde. Ele já viu relacionamentos serem reconstruídos, mesmo com adolescentes de 17, 18 anos. E foi possível reconstruir e construir um relacionamento sólido. E ele vai partir, então, do princípio de que nós não devemos nos esquecer disso. Esta é a regra de ouro. Ela vai ser a base para justificar as 6 ferramentas. E ela deve ser sempre o nosso norte, voltado na palavra de Deus, que nos lembra que nós não devemos levar os nossos filhos à ira e devemos focar na construção do relacionamento com eles. E aí, então, ele começa efetivamente na primeira ferramenta, que é a aceitação. A parte 2, o capítulo 4 e 5 vão falar sobre a aceitação. O fundamento do relacionamento é a aceitação. E por que nós temos que aceitar os nossos filhos? O que é aceitar os nossos filhos? Nós devemos lembrar que nós fomos aceitos por Deus, como nós somos. Deus não exigiu de nós nada, nenhuma mudança, nenhum comportamento. Deus nos aceitou como nós estávamos, pecadores. E é essa aceitação que os nossos filhos precisam ter de nós. Este amor incondicional, assim como Deus nos ama por meio da sua graça, por intermédio da sua graça, nós devemos amar os nossos filhos, lembrando de que antes de mais nada, nós devemos lembrar quem eles são, e eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, por mais que a gente enxergue muitas vezes defeitos dos nossos filhos, a gente enxergue dificuldades, a gente saiba muitas coisas que nós precisamos trabalhar com eles, antes de trabalhar essas questões, nós precisamos aceitá-los e amá-los, porque eles são criação de Deus, feitos à imagem e semelhança de Deus. E se nós fomos aceitos por Deus, como nós somos, nós precisamos também disponibilizar essa aceitação para os nossos filhos. E aí ele fala que só quando eles são de fato aceitos pelo que eles são, não por aquilo que eles fazem, não pelo seu desempenho, não pelas suas boas notas ou pelo seu bom comportamento ou por um grande talento especial, não. Não aceitos pelo que eles fazem, mas aceitos pelo que eles são. Aí sim, eles serão capazes de desenvolver uma autoestima saudável e serão seguros o suficiente para viver esta vida de forma saudável. E aí ele fala que muitas pessoas têm às vezes um receio da autoestima, porque a autoestima elevada talvez inclua aí um perigo de nós estarmos focados muito tempo em nós mesmos, ali no nosso eu, e isso seria um pecado. Mas ele diz que o contrário também é um pecado. Nós nos levarmos em conta demais é um pecado, mas não nos levarmos por nada, não considerarmos nada em conta também é um pecado. Ele diz que a autoestima certa é quando nós vemos a nós mesmos como Deus nos enxerga. Então, o seu filho, ele deve ver a si mesmo como Deus o enxerga, nem mais e nem menos. E a tendência dessa criança, desse adolescente, é agir de forma como ele se sente, como ele se vê. E ele fala que grande parte dos comportamentos rebeldes se dão porque essas crianças se enxergam de uma forma desvalorizada. Esse adolescente se enxerga de uma forma sem valor e logo ele não enxergando valor, ele vai agir de acordo com isso. Nós agimos de acordo com o conceito que nós temos de nós mesmos. Então, se eu me tenho em alta conta até demais, eu vou agir de uma forma. Se eu não me levo em conta, se eu considero que eu não tenho valor algum, eu vou agir de outra forma, porque eu reajo a esse conceito. Por isso que é muito importante trabalhar a identidade dessa criança. E esta questão da identidade, o autor vai trabalhar assim durante 2 capítulos de forma extensiva e eu recomendo muito que você leia, porque isso é muito importante. Essas crianças devem crescer tendo a clareza de quem elas são diante de Deus, do valor que elas têm diante de Deus. Elas devem ser aceitas por quem elas são, para que elas ajam de forma condizente com quem elas são verdadeiramente. E aí na página 65, ele traz aqui, se nós temos às vezes dificuldades para falar sobre identidade com os nossos filhos, o que nós poderíamos trabalhar com eles. Então ele traz aqui vários itens de pontos a serem trabalhados sobre identidade. Então, primeiro, nós somos criados à imagem de Deus. Segundo, Deus nos deu um propósito especial, que é dominar sobre a terra. Está lá em Gênesis 1:28. Fomos criados um pouco menores do que anjos.
Salmo 8:5. E aí, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, porém, Deus enviou seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Então, nós fomos alcançados e salvos pelo sangue de Cristo. Quinto, cada um de nós tem o potencial de tornar-se filho de Deus por meio da fé em nome de Jesus Cristo. Então, nós seremos adotados na família de Deus. Gente, isso é tão importante de construir no coração dessa criança. Você foi adotado na família de Cristo. Você faz parte, porque Deus escolheu te adotar. Ele não precisava, ele não era obrigado, mas você foi escolhido por Deus. Fomos redimidos por Deus pelo preço mais alto que poderia ser pago, a morte de seu filho na cruz. E como somos redimidos, os anjos cuidam de nós, está lá em Hebreus 1:14, Salmos 91. E o último que ele coloca aqui, que o próprio Jesus está preparando lugar para nós, para que possamos estar com ele. Então, esses fatores de identidade devem ser claros, essa criança deve saber isso de cor e salteado, de trás para frente, de frente para trás. Isso deve ser reafirmado para essa criança todo o tempo, porque ela precisa saber que ela é valorizada e amada pelo que ela é. E só assim ela vai agir de acordo com quem ela é. E ele vai encerrar esse capítulo dizendo que nós devemos ensinar a Bíblia, devemos ensinar essa identidade para os nossos filhos, mas nós devemos modelar isso para eles. Eles devem enxergar em nós essa aceitação, essa valorização. Se nós simplesmente falamos, mas não vivenciamos, nós estamos vivendo um ensino vazio. Então essa criança precisa se sentir aceita completamente, tendo a clareza de quem ela é diante de Deus. E aí ele vai seguir no capítulo 5 ainda falando sobre a aceitação. E ele vai fazer uma interpretação de um versículo que eu achei que talvez possa ser, talvez seja um pouco polêmica, mas eu vou dizer exatamente como está aqui, se você tem o livro, página 69. Ele diz o seguinte, que nós sabemos que devemos educar a criança, né? Ensina o menino no caminho em que ele deve andar, e até quando ele for velho ele não se desviará dele. E ele vai falar um pouco nesse capítulo sobre qual seria esse caminho em que a criança deve andar, qual seria a interpretação para esse caminho que a criança deve andar. E ele diz que, na verdade, o caminho que a criança deve andar é o caminho da criança. É o caminho em que a criança está andando. Você vai ensinar essa criança no caminho em que essa criança está andando. E ele diz o seguinte, que nós devemos treinar, então, essa criança da forma como essa criança caminha. Se essa criança caminha neste caminho a passos lentos, o nosso ensino deve acompanhar os passos lentos dessa criança. Se essa criança caminha, né, de forma rápida, saltitando pelo caminho, o nosso ensino deve acompanhar os saltos dessa criança. Então ele diz que o caminho em que se deve andar deve levar em consideração os hábitos, os interesses, a personalidade, a individualidade, as inclinações e o desenvolvimento físico e mental dessa criança. Só assim a gente consegue educar essa criança no caminho de forma efetiva. E ele diz que a criação padronizada dos filhos é a melhor maneira de arruinarmos os nossos filhos. E se você tem mais de um filho, você sabe o quanto isso é verdade. A forma que você educa um não funciona para o outro. A forma como você dá bronca em um não funciona para o outro, não há como padronizar. Por isso que ele chama a atenção nesse capítulo da aceitação do caminho desta criança. Nós devemos adaptar para a personalidade, para a individualidade desta criança. A forma como esta criança caminha. De forma que ela se sinta amada e especial pelo que ela é, independente do que acontecer, independente do que ela fizer. E aí ele fala uma coisa interessante, de que ele teve vários filhos, inclusive ele teve um filho que foi adotivo, e ele fala muito sobre essa questão da escolha, né, da adoção que nós temos em Deus. Ele fala isso, da experiência que ele tem de adotar um filho. Ele já tinha um filho, e era um filho querido, um filho muito amado, né, era o príncipe da casa, quando eles viajaram e entenderam que eles precisavam adotar uma criança. E quando eles adotam essa criança, eles têm aquele receio se essa criança seria aceita, né, se sentiria amada tanto quanto o outro filho. E ele fala que essa criança deveria se sentir mais amada, porque ela foi escolhida. E ele fala muito sobre isso, sobre essa experiência dele da adoção deste filho nesse capítulo. E ele fala que quanto mais essa criança se sente aceita, mais segura ela se sente. E enfim, ele vai falar um pouco mais dos outros filhos, né? Ele fala um pouquinho de cada um das particularidades deles, das personalidades deles. E uma das filhas, ela era muito esportista, ela gostava de muitos esportes. E ela sempre, então, estava ali envolvida em campeonatos e tudo mais. E ele tinha medo de que essa filha se sentisse aceita apenas se ela fosse bem-sucedida.
se ela sucedesse, se ela vencesse os campeonatos, se ela fosse muito boa. E ele fala que ele tinha esse medo, então ele resolveu instituir a celebração da derrota. Ele combinou com o treinador que no dia que elas perdessem o jogo, eles levariam todas elas para tomar sorvete. E o treinador, a princípio, acha estranho, como assim? A gente vai celebrar a derrota, né? Vamos ser excluídos do campeonato e vamos tomar sorvete. E o pai fala para ele o seguinte: olha, eu quero que a minha filha entenda que ela vai ser amada, independente se ela ganhar ou perder. Não me importa se ela vai ganhar ou perder. É claro que se ela ganhar, eu vou ficar feliz por ela. Mas ela precisa saber que eu celebro, inclusive, a derrota dela, porque ela é amada pelo que ela é e não pelo que ela faz. E ele fala que isso marcou muito a vida dessa filha e das outras meninas também que estavam presentes naquele time, porque toda vez que elas perdiam, eles iam tomar sorvete para lembrá-las que elas eram amadas pelo que elas eram e não pelos que elas faziam. E ele diz que nós devemos nos desafiar a amar os nossos filhos mesmo quando eles tiram notas baixas, quando eles não passam naquela prova, quando eles não entram no vestibular, quando eles são reprovados na prova de motorista, quando eles cometem erros graves. E ele fala que ele foi uma vez aconselhar uma família cuja filha tinha engravidado na adolescência. E ele saiu dali muito impactado, pensando o seguinte: será que ele aceitaria a filha dele, mesmo que ela tivesse cometido o mesmo erro? E ele volta para casa e tem uma conversa longa com a filha dela. E ele diz o seguinte para ela: que olha, minha filha, eu não quero que você cometa esse erro. Você sabe que isso é errado. Você sabe que Deus tem para nós um caminho melhor, mas eu quero que você saiba que você será aceita por nós, ainda que você fale assim. E essa conversa, ele falou que rendeu frutos até hoje, né? Enfim, essa filha já casou-se, já mudou de casa, já constituiu sua família, mas ela sempre teve essa certeza de que ela seria aceita, independente das suas falhas e dos seus erros. E é esse, então, o objetivo do capítulo. Antes de pensar na disciplina, na autoridade, aceite o filho que você tem, o filho que Deus te deu. Ele é a imagem e semelhança de Deus. Ele foi adotado por Deus, amado por Deus na condição que ele estava, assim como você foi. Então você precisa aceitá-lo também. E aí ele vai entrar no capítulo 6. Ainda falando sobre aceitação. A aceitação é tão importante que ele destina a aceitação 3 capítulos. Outros pilares ele às vezes vai destinar 1, 2, mas a aceitação ele vai falar exaustivamente sobre ela, porque ele entende que se nós não construirmos a aceitação, nenhuma das outras 5 ferramentas vai funcionar. Ela precisa vir primeiro. E ele diz o seguinte no capítulo 6, que a aceitação diz que você é especial. E quando uma pessoa se sente desprezada ou negligenciada, a tendência dela é rebelar-se. E a rebelião pode surgir de várias formas. Então ele avaliou, por exemplo, crianças que não recebiam amor e atenção em casa, crianças que eram negligenciadas, que passavam muito pouco tempo com seus pais, às vezes menos de minutos por dia com seus pais. E essas crianças não recebiam nem amor nem ódio, né? Elas simplesmente não tinham contato com ninguém, elas eram negligenciadas. E o quanto que isso afetava o comportamento dessas crianças. Geralmente essas crianças tendiam a ter cada vez um comportamento mais difícil, mais desafiador e mais rebelde. E quando essas crianças não se sentem aceitas pelo que elas são, ele diz que essas crianças tendem a buscar aceitação em 4 caminhos. O livro, só para quem está me perguntando, é esse aqui, ó, Como Ser um Herói para os Seus Filhos, da editora CPAD. Então, quando essa criança ela não sente que ela é aceita, ela vai buscar essa aceitação de forma errada, por meio de 4 caminhos. E eu achei esses 4 caminhos muito interessantes, porque o primeiro caminho que ele traz é a aparência física. É aquela pessoa que vai tentar ser aceita pelo que ela aparenta ser. Ela vai tentar buscar procedimentos estéticos, ela vai tentar chamar atenção com as suas roupas, com o comprimento das suas roupas. Ela vai tentar a todo custo ser aceita pelo que ela aparenta ser, pela sua beleza, pela sua estética. Então, este é um caminho perigoso. O segundo caminho perigoso é quando ela vai buscar aceitação pelo seu desempenho. Então, é aquela pessoa que se torna, assim, extremamente competitiva, que ela precisa passar, ela precisa entrar em primeiro lugar, ela precisa ser excelente em tudo que ela faz, ela vai se tornando aquela pessoa que trabalha o tempo todo, que busca aceitação no sucesso, no desempenho. E este também é um caminho perigoso. O terceiro caminho perigoso, né, que essa pessoa pode tomar quando ela não é aceita pelo que ela é a sua posição social. Então, essa pessoa só vai ser aceita se ela tiver uma posição social, se ela tiver um status, se ela tiver uma posição no banco, na sua carreira, enfim, no seu trabalho. E o quarto caminho perigoso, que ela vai buscar aceitação pelos bens, por aquilo que ela tem. Ela vai se sentir valorizada se ela tiver
algo, por aquilo que ela possui. Então, esses 4 caminhos, quando essa pessoa não é aceita, quando essa criança não é aceita por aquilo que ela é, vão fazê-la buscar, né, viver uma vida correndo atrás do vento, buscando aceitação na aparência, no desempenho, na posição, no status social ou nos bens que ela possui. Quando Deus nos aceita pelo que nós somos, nós não precisamos aparentar nada, não precisamos ter desempenho algum, possuir nada. Deus nos aceita pelo aquilo que nós somos, e nossos filhos precisam ter a clareza de que eles são aceitos por nós, pelo que eles são, para que eles não procurem esses 4 caminhos, esses 4 objetivos e gastem a sua vida. Ele fala quantas pessoas gastam a sua vida, chegam na velhice ainda correndo atrás do vento, tentando ser aceitos por um desses quatro falsos caminhos. E aí, ele vai passar para o próximo pilar, que é o capítulo 7. Então, falamos do primeiro pilar sobre a aceitação, né? Falamos aí o primeiro capítulo, a introdução, os outros 3 capítulos sobre a aceitação, e agora nós vamos falar sobre o capítulo 7, que vai falar sobre apreço. O que é o apreço? Então, apreço é a certeza de que nossas ações importam. Apreço e a certeza de que as suas ações importam. Ou seja, as suas conquistas fazem diferença para alguém. Os seus fracassos impactam alguém, no sentido de que alguém estará ali triste com você quando você fracassar e estará feliz quando você for bem-sucedido. Então, isto é a definição de apreço para eles. E ele diz que nós devemos, depois de aceitar essa criança pelo que ela é, demonstrar para ela o apreço. Nós não podemos ser indiferentes às ações dessa criança. Ele fala que normalmente os pais, eles são muito rápidos em criticar e lentos em elogiar. Então, se a gente tem uma criança ali na sala que às vezes está tendo uma boa atitude, às vezes nós somos lentos em elogiar essa criança. Mas se ela começar a fazer algo que deve ser censurado, nós somos rápidos em corrigi-la. Ele fala que esse é um movimento dos pais, mas que nós devemos ter cuidado com isso. Que nós devemos ser muito mais rápidos para elogiar a boa ação do que para criticar o mau comportamento. Ele fala que isso, inclusive, é uma estratégia comercial, né, administrativa, quando alguns chefes têm essa estratégia de elogiar os seus funcionários quando eles estão desempenhando um bom papel, muito mais do que puni-los quando eles estão fazendo algo errado. E que essa prática tem a tendência de reforçar ainda mais esse comportamento positivo. E ele fala o seguinte, que nós deveríamos nos esforçar para pegar os nossos filhos fazendo algo certo. E isso é difícil, porque nós não temos esse hábito, mas ele fala assim, que ele tentava todos os dias conseguir identificar pelo menos um momento em que seu filho estava, um dos filhos, né, porque ele teve mais de um filho, fazendo algo certo para elogiá-lo. E ele fala assim, que o elogio não pode ser mentiroso. Não é que você vai ficar elogiando, bajulando a criança, não é isso. A ideia é que você vai elogiar a criança por algo que ela de fato fez de bom. E a criança sempre faz algo de bom, é que nós não estamos atentos a perceber, a gente tá às vezes com o nosso olhar focado no que ela faz de errado. E aí ele falou que para ajudá-lo, que no começo ele tinha muita dificuldade para fazer isso, ele instituiu que no final do dia, quando ele ia colocar as crianças para dormir, ele sempre ia mencionar 2 coisas positivas, 2 características positivas dessas crianças, de cada um dos filhos. Ele falava que ele instituiu ali uma sessão de apreço, né? Que ele colocava as crianças para dormir, lia uma história, fazia uma oração. E aí no final ele falava o seguinte, olha meu filho, eu admiro você por isso e por isso. Eu admirei você porque você fez isso e isso hoje. E mencionava ali 2 coisas, para que essa criança tivesse clareza de que aquilo que ela estava fazendo de bom estava sendo visto e fazia diferença para esse pai. E ele fala que era um elogio honesto, não um elogio buscando bajulação, mas um elogio honesto por algo que essa criança de fato tem. E que se você não tem condições de elencar 2 coisas pelas quais você deve elogiar o seu filho, você tem um sério problema. Você precisa parar e olhar para essa criança com outro olhar. Porque essa criança não está sendo apreciada, ela não tem o seu apreço. E ele fala que este modelo também é bíblico, porque Jesus não precisava do elogio de Deus. Jesus era perfeito, ele não precisava disso, mas mesmo assim, Deus faz questão de nos trazer este modelo. E quando Cristo é batizado, uma voz do céu vem e diz, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, este é o modelo de Deus. Até Deus elogiou o seu filho. E quando nós temos este apreço pelos nossos filhos, nós fazemos com que eles se sintam seguros e amados, tão cheios de autoestima adequada,
ou seja, eles vão se enxergar como Deus os enxerga, nem mais nem menos, que eles terão liberdade de errar, de assumir os seus erros, de corrigir os seus erros. E ele fala o seguinte, que ele valoriza hoje mais os esforços dos filhos para terem um bom desempenho, mesmo que às vezes eles não tenham alcançado aquilo que eles gostariam, mas ele aprecia até o esforço para que eles têm quando eles estão se esforçando para algo que é bom, para algo que vale a pena. E aí ele encerra este capítulo sobre o apreço falando o seguinte, que muitas vezes nós não vivenciamos isso. Nós talvez não nos fomos plenamente aceitos pelos nossos pais, não fomos apreciados, né? Nossos pais não demonstraram apreço por nós, e nós pensamos o seguinte, olha, mas eu sobrevivi, né? Eu não tive nada disso, eu estou vivo até hoje, estou aqui. E ele fala que essa é uma desculpa muito perigosa, muito perigosa. Você sobreviveu, mas talvez você tenha buscado na sua vida um desses 4 caminhos falsos. Talvez você tenha perdido muito tempo antes de ser resgatado por Cristo, correndo atrás da beleza, do desempenho, de posses, de status social. E que então a gente deve ter cuidado. Você talvez não tenha recebido e sobreviveu, mas o quanto que isso não te custou. Então, que isso não seja repetido na criação dos seus filhos. Ele vai encerrar, então, este capítulo falando sobre o apreço. E aí nós entraríamos no próximo capítulo, que é o capítulo 8, que ainda vai falar sobre o apreço. E ele abre o capítulo falando como não criar um filho perfeccionista. Porque quando esse filho, ele vai trabalhar para conseguir essa aceitação, esse apreço, com base no seu desempenho, a tendência dele é de se tornar um perfeccionista, porque ele tem que fazer tudo perfeito para ser aceito. E ele falou que ele tinha uma das filhas que tinha essa tendência, e era uma filha que tinha uma tendência de assumir mais coisas do que ela poderia, do que ela daria conta. E ele via naquela filha uma tendência grande de adoecimento, porque aquela menina aceitava, e nunca se sentia plenamente satisfeita. Então, que não fornecer o apreço ideal para esse filho faz com que ele se torne um perfeccionista, que busca ser aceito pelo seu desempenho. Para quem me perguntou, o livro é este aqui, olha, Como Ser um Herói para os Seus Filhos, da editora CPAD. Nós estamos agora entrando no capítulo 8, que é o último capítulo que eu vou discutir hoje. E ele fala que às vezes nós temos expectativas elevadas para os nossos filhos. E isso é bom. Todo pai quer ver o seu filho bem, com, enfim, um desempenho acadêmico excelente, com um casamento feliz, com um bom trabalho e tudo mais. Mas se nós colocamos uma carga excessiva nisso, a gente pode levar a desordens mentais. E aí, esse filho pode vivenciar um ciclo oposto àquilo que nós gostaríamos que ele tivesse. Então, ele fala o seguinte, que os heróis, né, a figura do herói, que é esse pai que vai capacitar esse filho para viver uma vida abundante e feliz neste mundo de dificuldades, ele vai correr riscos em aceitar plenamente esse filho, em demonstrar esse filho, mostrando que este filho não está competindo contra pessoas, mas ele está competindo ao lado de pessoas. Competir ao lado é diferente de competir contra. E ele fala o seguinte, que esta filha, né, que era esportista, ela tinha grandes dificuldades, porque obviamente ela era competitiva, ela queria ganhar. E ele falava o seguinte, que se ela tivesse o objetivo de ganhar acima de qualquer coisa, a criação dele tinha sido totalmente em vão. Que ela deveria ganhar para a glória de Deus, vencer honrando a Deus. E por isso ela não deveria lutar contra as pessoas, porque essas outras também eram imagem e semelhança de Deus, ou seja, ela deveria competir humilhando essas pessoas, menosprezando essas pessoas, mas ela deveria dar o melhor de si e competir com essas pessoas. E aceitar os seus resultados, fossem eles bons ou ruins. E aí ele fala o seguinte, que há uma grande diferença entre rivalidade e ciúme. E aí ele vai falar isso nesse contexto de irmãos, né? Do tratamento entre irmãos, do quanto que um irmão às vezes se sente mais amado do que o outro, ou que ele tem um melhor desempenho do que o outro. Ele fala o seguinte, que o ciúme entre irmãos vai levar a uma competição. Quando esses irmãos não se sentem aceitos, eles vão competir entre si pela sua aceitação. Então, um vai tentar rebaixar o outro para parecer superior. E isso é um sinal, se você tem filhos que têm um comportamento de tentar rebaixar o seu irmão para que ele pareça superior, ele diz que esse é um sinal de alerta, de que esse filho não tem sentido o apreço e a aceitação que ele deveria. Porque ele precisa pisar no outro irmão para que ele se sinta
aceito. Ele precisa achar que ele tem que atingir a excelência e o perfeccionismo para que ele se sinta aceito. E aí ele vai dizer a frase que eu mencionei antes, que não importa quão brilhante ou completa seja uma pessoa, se ela não aprendeu a ter a compaixão pelo próximo. Se ela não aprendeu a ter a compaixão pelo próximo, a sua vida é um fracasso. Ela falhou em amar ao próximo como a si mesma. E se ela não ama ao próximo que ela vê, como ela vai poder amar a Deus que não vê? Então, em primeiro lugar, nós devemos tratar o ser dessa criança, aceitá-la pelo que ela é e demonstrar apreço. E aí ele vai encerrar a parte 3 e o capítulo 8 para iniciar a parte 4, que eu vou falar então amanhã, que vai falar dos outros 4 pilares. Então veja, ele parte do princípio de que esses 2 pilares são tão importantes que ele vai discutir metade do livro sobre 2 pilares. E só depois ele vai entrar nos outros, que serão afeto, para quem não pegou aqui desde o começo, né? Então, afeto, disponibilidade, prestação de contas e autoridade. Então, nós vamos falar sobre esses 4 capítulos amanhã. E eu abro, então, aqui, se alguém quiser perguntar alguma coisa ou comentar alguma coisa, fique à vontade, né? Aproveite quem está aqui ao vivo comigo. A live vai ficar salva no perfil. Amanhã também entrarei 9 horas, mais uma vez, para fazer a segunda parte e deixo disponível no perfil também. Então, se ninguém tiver nenhum comentário, muito obrigada por estarem aqui comigo. Este aqui é o livro Como Ser um Herói para os Seus Filhos. Aqui, live da parte 1 dos capítulos 1 a 8. Que Deus abençoe vocês.